139 pessoas morreram por Covid-19 nas últimas 24 horas no estado do Amazonas. A vacinação dos profissionais da saúde que atuam em Manaus, suspensa na quinta-feira após denúncias de supostos desvios de doses, ainda não foi retomada. A repórter Bárbara Mitoso tem as informações ao vivo. Boa noite, Bárbara. A prefeitura informou por que manteve a suspensão? Boa noite, Marcelo. A Prefeitura de Manaus informou que está aguardando que o governo do Amazonas encaminhe a lista com os nomes dos profissionais de saúde dos hospitais aqui do estado do Amazonas, de cada hospital público estadual. Eles também estão aguardando aí esse informativo, até porque as doses que foram encaminadas aqui para a capital não são suficientes para poder imunizar todos os profissionais de saúde aqui de Manaus. Hoje, mais de 700 funcionários aqui do Hospital 28 de Agosto foram imunizados depois de uma determinação judicial. O governo do Amazonas ainda não se pronunciou. Só que os demais profissionais ainda não se sabe quando eles vão ser imunizados. Agora há pouco, o governo do Amazonas anunciou o falecimento da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas, Rosemary Costa. Ela atuava no controle da pandemia aqui no estado. E morreu por conta aí de complicações decorrentes da Covid-19. Os detalhes do replanejamento da campanha de vacinação você acompanha na reportagem da Samira Benoliel. A vacinação, ao ser retomada, vai priorizar os profissionais de saúde que têm contato direto com os pacientes infectados, em especial os trabalhadores com mais de 60 anos e que possuem doenças pré-existentes. Cada hospital encaminhou à Prefeitura de Manaus uma lista com os nomes dos funcionários que se enquadram nesses critérios. Nos primeiros 2 dias de campanha, 1.140 profissionais de saúde receberam a primeira dose da Coronavac e já estão com a segunda dose garantida. As defensorias públicas do Estado e da União e os Ministérios Públicos Federal e Estadual entraram com um pedido na Justiça Federal para que a Prefeitura de Manaus seja obrigada a informar diariamente a lista de pessoas imunizadas. A ideia é evitar fraudes na destinação do imunizante. O pedido ainda será julgado. Em uma reunião, o Fórum dos Governadores Brasileiros decidiu que o Amazonas ficará com 5% do total de novas doses e os demais estados farão um rateio proporcional do restante. Por isso, considerando as 4,8 milhões de doses da Coronavac aprovadas nesta sexta-feira pela Anvisa e as de Oxford, que chegaram hoje ao país, o Amazonas deve receber cerca de 340 mil doses. É uma ação não só humanitária, mas ela também é estratégica, tecnicamente, para evitar a propagação. Controlando, por exemplo, em Manaus, estamos controlando também no Brasil. Manaus registra mais de 90% de ocupação dos hospitais públicos e particulares. Enquanto isso, o desrespeito às medidas restritivas ainda é um problema. Nesta quinta-feira, 63 pessoas foram presas em bares da capital, onde assistiam um jogo de futebol pela televisão. O grupo descumpriu o decreto estadual que proíbe circulação e aglomeração entre as 7 da noite e as 6 da manhã na cidade. O prefeito disse que pode decretar lockdown nos próximos dias. A gente precisa se salvar. Para você se salvar, se for preciso, nós temos. É questão de vida. É o que os pesquisadores também defendem para evitar um novo pico da doença. Para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o estado pode enfrentar uma terceira onda da Covid-19. Nós precisamos desse lockdown severo para impedir que nós tenhamos uma terceira onda e dar tempo de vacinar toda a população. Porque é exatamente isso que vai impedir que o vírus continue circulando e façam surgir novas cepas que sejam inclusive resistentes à vacina. Em meio ao agravamento de casos, tem também quem se recupera. Em Teresina, no Piauí, 3 pacientes receberam alta. Hoje, embarcaram para Manaus. Eu vi os corpos do meu lado, as pessoas morrendo do meu lado, tudo dentro do saco. Eu disse, você é a próxima. Não tinha mais ar, não tinha oxigênio pra gente. Venci com a fé. Foi onde eu me segurei.